É tão bom a gente poder estar na casa do Senhor mais um dia, mais uma tarde, para que estarmos expostos à palavra de Deus. E eu gosto muito daquele texto que diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que apraz e prospera no que foi enviada. E eu creio nisso. Então, abra teu coração agora. Não deixe que nada aí do teu lado venha te perturbar, venha te atrapalhar, venha tirar tua atenção. Porque se você está ouvindo, é porque Deus tem algo poderoso para a tua vida. Então, abra teu coração agora. Preste bem atenção naquilo que Deus tem para você esta tarde. E eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. O tema da mensagem é: Deus é fiel. Então, eu gostaria de ler, em primeiro lugar, o texto que está em Êxodo 3, do 15 ao 17. Êxodo 3, do 15 ao 17. Diz assim: Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Na semana passada, eu usei o texto que eu vou ler na sequência, mas é uma continuação que o texto que eu li na semana passada falava quando Deus tinha falado para Moisés ir tirar o povo do Egito. Moisés está conduzindo o povo pelo deserto e tem uma certa hora que Deus já não consegue mais caminhar com eles por causa de tanta... eles não conseguiam ver que Deus caminhava com eles, que Deus estava com eles. Tanta dureza de coração. E então Deus chama Moisés e fala o seguinte, é o texto que eu li na semana passada, de Êxodo 33, do 1 ao 3, diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então, Deus fala com Moisés para Moisés ir até o Egito para tirar o povo. Moisés vai, se apresenta a Faraó, consegue, depois daquelas 10 pragas, consegue tirar o povo, leva, está no caminho do deserto, só que o povo não conseguia ver a ação de Deus, o amor de Deus por eles. E tudo que acontecia, eles praguejavam, eles olhavam para trás e só lembravam do passado e lembravam daquilo que aparentemente era bom no passado. E não conseguiam ver a grandeza de Deus, o amor de Deus por eles e aquilo que Deus tinha prometido para eles. Deus tinha prometido desde o começo que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Mas eles não lembravam disso e todas as vezes que Deus comenta sobre a terra que mana leite e mel, Ele também fala o seguinte: Ele fala sobre as tribos que estavam naquele ambiente, naquela terra. Ele diz assim, lá a terra, os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus.
embora Deus tivesse prometido a terra, desde o momento que ele prometeu, ele sempre comentou com o povo: lá tem pessoas que precisam ser tiradas. Só que, se Deus prometeu a terra, aquela terra era deles. Se Deus tinha prometido, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Então, independente se tinha gente ou não, aquela terra pertencia a eles. E aí, chega uma certa altura, Deus, vendo a dureza do coração deles, Deus fala nessa parte de Êxodo 33, do 1 ao 3. Moisés, o que eu prometi para o povo, eu cumpro. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Então, pega o povo e vá para a terra que eu falei que mana leite e mel. Eu mandarei um anjo e vocês entrarão na terra e possuirão. Só que eu não irei. Aí Moisés, muito sábio, falou: o que adianta, não está no texto, mas é o sentimento de Moisés. O que adianta eu estar num lugar mesmo dado por Deus onde Ele não está? Então, Senhor, se o Senhor não for, eu não arredo o pé. Eu fico até imaginando uma situação, é como se Moisés estivesse falando com Deus no deserto, ele pega um banquinho, senta no banquinho e falou: daqui eu não me arredo se o Senhor não for conosco. Eu vou ficar aqui sentado nesse banquinho, mas se o Senhor estiver aqui, aqui é o melhor lugar. Não adianta eu estar numa terra que mana leite e mel, uma terra que o Senhor vai mandar o anjo para preparar, para tirar o povo, mas se o Senhor não vai, não adianta. O melhor lugar é estar onde o Senhor está. Então foi em cima disso e foi a pregação da semana passada. Mas, agora eu quero ir um pouco mais à frente. Aí, quando eles estão chegando perto da terra, aí Moisés pega e envia 12 espias para eles verem a terra, para eles poderem ver o que estava acontecendo, como que era a terra. A terra que Deus tinha falado que manava leite e mel, eles precisavam ver, porque eles iriam conquistar, porque Deus tinha prometido que aquela terra era deles. Então vamos ver qual foi o relatório que foi prestado sobre a terra. Está em Números 13, do 25 ao 33. Diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Dos 12, 10 olham a terra, eles contemplam a terra, eles observam que realmente aquela terra que Deus tinha prometido era exatamente da forma que Deus tinha colocado. E eles conseguem ver onde estão aqueles povos que Deus tinha colocado.
mas eles falaram: nós não somos capazes de vencê-los. Eles são maiores do que nós, eles são gigantes, eles são poderosos. E nós nos vemos como gafanhotos e eles nos veem dessa forma. Então, não temos condições. Mas os outros 2 espias falaram: não, vamos lá, vamos conquistar. Só que o povo recebeu a palavra negativa, tomou posse da palavra negativa, ficaram com medo e não conseguiam caminhar. Mas a palavra, desde o começo, Deus falou que a terra manava leite e mel e que havia povos em cima daquela terra e precisavam ser tirados. Se Deus prometeu, com certeza Deus estaria com eles e Deus tiraria aquele povo juntamente com eles. Mas eles só conseguiam ver a situação daqueles homens que eram poderosos, que eram maiores do que eles, que eram gigantes, que jamais eles poderiam vencê-los, e eles olham para eles mesmos e dizem: somos gafanhotos, somos pequenos, somos insetos perto deles, somos nada perto deles. E da forma que eles olham para nós, eles também nos veem da mesma forma. Eles tomaram isso como verdade no coração e esqueceram da palavra de Deus. E a palavra de Deus é fiel. Deus vela para cumprir a palavra dele. Então, muitas vezes as péssimas notícias, elas passam a ter maior valor em nossas vidas do que a palavra de Deus, do que aquilo que Deus diz, aquilo que Deus já prometeu, aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Muitas vezes olhamos para a situação e aparentemente a situação nos mostra quem nós somos. E do jeito que eles chegam ali, pareciam muito humildes diante da situação. Não, nós somos gafanhotos, nós somos pequenos. Porém, isso não é humildade. Humildade foi o que Caleb falou. Caleb chega e diz: tomemos posse da terra. Ele disse: vamos e tomemos posse da terra. Por que isso? Porque ele confiava em Deus. Então, quando os 10 espias falam assim: nós somos pequenos, nós não temos como derrotá-los, isso não é humildade, isso é orgulho. Por quê? Porque eles estavam olhando para eles mesmos e esquecendo da palavra de Deus, deixando Deus de lado. Caleb fala: nós podemos vencer, por quê? Porque ele estava na força de Deus, ele estava crendo naquilo que Deus tinha falado. Muitas vezes olhamos para a situação e declaramos aquilo que a situação está falando ao nosso respeito, e não aquilo que a Bíblia fala ao nosso respeito. E aquilo passa a ser uma verdade tão grande que, independente daquilo que Deus fala ao nosso respeito, nós olhamos e tomamos aquilo como verdade e deixamos Deus de lado e esquecemos da palavra de Deus a nosso respeito, a respeito da situação, que para Deus é nada. Seja o tamanho que for a situação, ela é nada. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui: Deus não mente. O primeiro ponto: Deus não mente. Se Deus tinha prometido que aquela terra manava leite e mel, que aquela terra pertencia a eles, aquela terra pertencia a eles. Independente se eram gigantes, se tinha todas as dificuldades que aparentavam serem grandes, mas Deus era maior. E Deus já tinha dado a terra. E se Deus não mente, Deus iria dar aquela terra para eles. Porque, olha o que diz em Números 23, 19. A palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, Deus não foi pego de surpresa. Deus, desde o começo, ele estava falando ao povo: existe um povo que está lá, existem povos sobre a terra, mas aquela terra pertence a vocês. Deus fala a mim e a você, que Deus já nos deu tudo. Daí olhamos para a situação e dizemos: não, quem sou eu para receber isso? Quem sou eu? A situação é muito grande, a dificuldade é muito grande.
Eu sou um gafanhoto perto dessa situação. Eu não tenho como vencer essa situação. E esquecemos da fidelidade de Deus. Ele falou assim: eu não sou homem para que minta. Eu não me arrependo daquilo que eu falei. Acaso ele fala e deixa de agir? Ou acaso promete e deixa de cumprir? Isso não faz parte de Deus. Aquilo que ele prometeu a meu e a teu respeito, ele cumpre. Se ele chama você de filho, é porque você é filho. Se ele chama você de santo, é porque você é santo. Daí a gente ouve muitas pessoas dizer, não, assim não, eu não sou santo. A pessoa só não é santa se não quiser, porque a palavra de Deus diz que ela é. Mas isso eu preciso crer que eu sou. Você precisa crer que você é, porque em Cristo nós fomos santificados. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado e nos tornou santos. Ah, mas eu não me vejo assim. Assim como o povo de Israel olhava para ele e falava, não, essa terra não é para nós. Quem somos nós? Nós somos gafanhotos. Quem sou eu para dizer que sou filho de Deus? Quem sou eu para dizer que sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? Eu não mereço isso. Isso é orgulho, isso não é humildade. Por quê? Para eu dizer isso, eu tenho que crer que Jesus Cristo fez que eu preciso depender dEle. Se eu não depender dEle, vou fazer nos meus braços. E daí, nos meus braços, realmente eu não consigo. Mas só que quando eu tomo posse dessa palavra, que a palavra diz que eu sou santo, que eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, é porque tudo através de Cristo. Então eu passo a me humilhar, a receber essa palavra com humildade. Por quê? Porque eu dependo de Cristo. Eu não faço as coisas nos meus braços. Se eu tentar fazer nos meus braços, eu vou perder. Mas eu não ganho essas coisas nos meus esforços, mas é por causa de Cristo. Então, a palavra de Deus também diz assim em Jeremias 1:12. E disse, meu Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se Deus prometeu, Ele vela pela palavra dEle para cumprir. No versículo anterior, ele fala, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora ele diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, ele assina embaixo, aquilo que ele falou, ele não volta atrás. Daí você pode pensar, não, mas Deus estava levando o povo e disse que não iria mais. Ele prometeu a terra para o povo. E ele falou, a terra para o povo eu vou dar. Ele não voltou atrás da palavra que ele iria dar à terra. Ele falou, eu vou dar, eu não estarei lá, eu não irei, mas a terra que eu prometi, eu vou dar. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele vela para cumprir a palavra dele. Então, aquilo que ele falou ao meu e ao teu respeito, é verdade, Ele é fiel para cumprir essa palavra na tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua área profissional, sobre a tua família. Ele vela para cumprir, Ele é fiel. Segundo ponto, Deus está contigo. Ele não apenas é fiel, Ele não é apenas alguém que não mente, mas Ele está conosco. Por isso que nós temos essa vitória, nós temos essa convicção de vitória. Por isso que nós podemos, por isso que nós somos santos, por causa dele, por causa de Jesus Cristo em nossas vidas. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu posso, mas é por causa de Jesus Cristo em nossas vidas. Josué 1:9 diz assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, assim como ele estava com o povo, ele falou para Josué, Josué, vai, vocês não vão lutar sozinhos. Eu estou com você, Josué. E esse momento de Josué aqui foi logo depois que Moisés morreu. Josué estava assumindo a posição de Moisés. Era uma
posição, com certeza, de muita responsabilidade, porque ele assume um lugar de alguém que falava face a face com Deus, de alguém que estava sendo o líder sobre todo aquele povo, e agora Josué assume a posição. Deus fala para Josué: Josué, Moisés morreu, agora é contigo. Mas não temas e nem te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. E Deus fala com você também agora. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a situação, não desanime por causa da situação, não se desespere por causa da situação, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Jamais você estará sozinho. Jamais você andará sozinho. Não se sinta só. Deus está com você. Deus ama você. Então, e terceiro e último ponto. Confie na palavra dele. Primeiro ponto, Deus não mente. O segundo ponto, Deus está contigo. Então, se Ele está contigo, o que você precisa fazer? Apenas confiar na palavra dele. Se Ele é fiel, se Ele não mente, se Ele vela para cumprir a palavra dele, se Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente, se Ele tem todo o poder nos céus e na terra, se Ele é o nosso Deus, se Ele do nada formou tudo, o que pode ser difícil para Ele? O que vai ser difícil para você se Ele está com você? Se Ele está conosco, o que pode ser impossível? O que pode ser impossível para nós, para Deus não é. Então não se olhe como gafanhoto diante da situação, não se olhe como um derrotado diante da situação, mas se olhe como mais que vencedor, porque Cristo venceu por você, Cristo venceu por nós. A palavra diz que em Cristo, eu e você somos mais que vencedores. Eu em Cristo, nós somos a maioria. Você em Cristo não é só você, você passa a ser a maioria, você é o mais forte. Porque Cristo habita em você e Cristo age através de você. Então confie na palavra dele. Quando ele diz que você é mais que vencedor, isso é assim. Quando a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, eu não estou dizendo que eu posso todas as coisas na minha força, na minha capacidade, na minha sabedoria, na minha inteligência. Não, eu posso todas as coisas em Cristo. Eu dependo de Cristo, nós precisamos depender de Cristo, nós precisamos confiar nessa palavra, tomar posse dessa palavra, não olhar para as situações, não olhar para os gigantes que atravessam na nossa frente, a não ser que seja para fazer como Davi, quando veio o gigante Golias, ele falou: quem é você para afrontar o exército de Deus? E quem era o exército de Deus? Foi só ele. Porque o exército estava todo temeroso. Mas ele foi como representante de Deus. E ele sozinho acabou com o gigante. Porque ele e Deus era a maioria. Ele falou: quem é você, incircunciso, que vem afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? Você pode chegar diante dos seus problemas, diante das situações, diante da angústia, diante da opressão, da depressão, e dizer: quem é você para afrontar o Filho do Deus Todo-Poderoso? Quem é você para tentar derrubar o Filho do Deus Todo-Poderoso? Então, para que isso seja uma realidade, você tem que tomar posse que você é filho de Deus. Que Ele te tornou filho, através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, você passou a ser filho, mas isso tem que estar gravado, tem que ser vida em você, tem que ser vida em mim, para que, diante das situações, eu e você possamos dizer: quem é você para enfrentar o exército de Deus, para afrontar o exército de Deus? Quem é você para afrontar o Filho de Deus? Então diz assim, Lucas 5:5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes.
Isso é confiar na palavra de Deus. Independente, Pedro tinha pescado a noite toda, não tinha conseguido nada, mas Jesus tinha lançado uma palavra para ele: vá no mais fundo e lance a rede. Ele falou: Senhor, tudo aquilo que eu tinha, que eu sabia fazer, eu já fiz, e eu não consegui nada. Mas agora eu vou na tua dependência. Eu vou confiando na tua palavra. Se a tua palavra diz que ali tem peixe, é lá que eu vou pescar. Se a tua palavra diz que em Cristo eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Se a tua palavra diz que a tua paz excede todo entendimento, então eu tomo posse da tua paz. Se a tua palavra diz que em Cristo eu tenho alegria completa, então eu tenho alegria completa em Cristo. Independente da situação, independente do choro, da tristeza, da angústia, seja do que for. Mas pelo fato da palavra de Deus dizer a meu respeito e a respeito da situação, eu tomo posse daquilo que a palavra de Deus diz. Eu confio na palavra, porque Ele é fiel, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tomo posse. E você pode tomar posse dessa palavra também e mudar a situação. Não é a situação que nos muda, somos nós que mudamos a situação. Não é a situação que nos traz a paz, nós que levamos paz para a situação. A palavra de Deus também diz assim, Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Deixa eu ler de novo. Olha como é tremendo. Salmos 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas eu não sou justo. Não, na realidade você é justo, porque Cristo já te justificou. Mas eu não me sinto justo. Mas você não precisa sentir, você precisa crer. Eu não preciso sentir, eu preciso crer naquilo que a palavra de Deus diz. Preciso confiar na palavra de Deus. A palavra diz que através de Cristo Jesus eu sou justificado. Ele me tornou justo. Então eu sou justo. E se eu sou justo, eu estou dentro dessa palavra. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Jamais Ele permitirá que você venha a cair. Em primeiro lugar, tome posse que você é justo. Creia que você é o Filho de Deus. E jamais Ele permitirá que você venha a cair. Então, entregue suas preocupações a Ele. Talvez você esteja tão preocupado com doença na família, com a situação financeira arrasada, ou seja, a área que for. E isso está te desanimando, está te tirando a paz, está te tirando a alegria. Você pode determinar sobre essas situações. Por quê? Porque Cristo está em você, Ele já te tornou justo. E como Ele diz que o justo não cairá, então você pode se colocar em pé e dizer, eu não caio. Essa situação não pode me derrotar. Essa situação não pode me derrubar. Porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Porque em Cristo eu posso todas as coisas. Então, por isso que a humildade não é dizer... Humildade... Deixa eu pegar direitinho aqui. Humildade não é dizer que não posso, não tenho condições, mas que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Repetindo então, humildade não é dizer que não posso, não tenho condições, mas que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, não é, eu não posso todas as coisas no meu braço, eu não posso todas as coisas nas minhas condições, nas minhas forças, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. E olha o exemplo disso, Josué 14, do 10 ao 12, diz assim, isso aqui é Caleb falando, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto.
Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Olha o que é confiança em Deus. Olha como é crer na fidelidade de Deus. Olha como é saber que Deus não é homem para que minta. Caleb foi um dos espias, os dois espias que foram lá e trouxeram notícias positivas, foi Josué e Caleb. E agora, nessa posição aqui, Josué já era o líder geral, aí Caleb chega para ele e fala, agora eu quero aquela terra que Deus tinha prometido. Hoje estou com 85 anos, mas estou com o mesmo vigor para lutar. Por quê? Porque ele sabia que ele não estava indo sozinho. Ele falou, se o Senhor estiver comigo, aquela terra será minha. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, não olhe para as situações, não olhe para a idade, não olhe para a força, não olhe para vigor, não olhe para nada. Olhe para Jesus, olhe para a promessa de Deus, confie nessa palavra de Deus. E foi isso que Caleb fez. Embora já tivesse avançado em idade, ele falou, agora eu quero a terra, estou com o mesmo vigor de quando fui verificar a terra. Continuo da mesma forma. Porque se Deus prometeu aquela terra é minha. Se Deus falou que eu e você somos vencedores, nós somos vencedores. Se eu e você podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, para finalizar, para deixar o último versículo aqui. Eu gosto muito desse texto aqui. Diz assim, Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabe qual é a diferença dessa posição que Deus fala para Josué e para a nossa posição agora? É o seguinte, para Josué ele diz assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar neles dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu posso dizer com convicção que tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus já fez. E agora os meus caminhos prosperam, eu sou bem-sucedido quando eu creio nessa palavra, quando eu medito nessa palavra, quando eu tomo posse dessa palavra, porque tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus Cristo já fez por mim e por você. Então, não deixe de meditar, não deixe de conhecer a palavra, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu não sei quem eu sou, o diabo deita e rola com a minha vida. Porque daí ele vai dizer que eu não sou quem eu sou. Ou senão vai tentar provar para mim que eu sou um gafanhoto, que eu sou um fraco, que eu sou um derrotado. Ele pode tentar isso contra a tua vida também, dizer que você não pode, dizer que você é um derrotado, dizer quem é você. Mas a palavra diz que você é mais que vencedor. A palavra é fiel, ela é justa. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que você possa pedir ou pensar. Então, creia nessa palavra, tome posse. Deus é fiel. Receba essa palavra. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por esse tempo especial que o Senhor nos concedeu, de estarmos expostos à tua palavra. Declaramos céus abertos, Pai. Declaramos saúde sobre cada vida. Declaramos a paz que excede todo entendimento sobre cada pessoa agora, Pai. Toda opressão, toda depressão já caiu por terra. E eu declaro tempos maravilhosos
Eu declaro uma semana poderosa, declaro um tempo maravilhoso diante da tua presença, Pai. Surpreenda cada vida agora, Pai. E eu declaro que essa semente, onde está sendo lançada, ela não voltará vazia, mas fará o que apraz e prosperará no que foi enviada. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter mais uma canção e de semana que vem, ou até recebermos alguma outra direção, algum novo decreto, nós estaremos passando para vocês. Tenham uma semana poderosa, em nome de Jesus, continuem abençoados.